Universidade Federal Fluminense recebe a professora Joana Maria Pedro. Preside ainda, Joana, o Instituto de Estudos de Gênero, só é pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero, da Federal de Santa Catarina. Ela possui graduação em História pela Universidade do Vale do Itajaí, mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em História pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na França, na Université d'Avignon, entre 2001 e 2002. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina e pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. É professora do programa de pós-graduação em História e do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Federal de Santa Catarina. É também pesquisadora do IEG, Instituto de Estudos de Gênero. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas: feminismo, gênero, relações de gênero, história das mulheres, memória, história oral, história do tempo presente, história comparativa. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra estar aqui. Eu estou muito feliz de encontrar a Sueli, que conheço há muito tempo, e conhecer novas pessoas, e ver a Rita, e ver várias pessoas. Eu estou realmente muito contente e quero conversar com vocês. Eu preparei um PowerPoint, porque eu quero contar para vocês, começar contando que eu fui professora de 5ª a 8ª série durante 10 anos. Por aí vocês imaginam que eu deva ser uma senhora com bastante idade, mas é por aí mesmo. E eu sempre tive uma vontade de que as coisas que a gente diz na academia se tornassem uma língua comum, que estivesse o mais próximo de um público para além do universitário. Aliás, essa é a ideia do livro que a gente vai lançar hoje, A Nova História das Mulheres no Brasil. Aproveito para fazer propaganda. Ele tem essa intenção. Quer que as pessoas que o leiam não sejam somente as da universidade. Então, as autoras foram convidadas a escrever com muita informação, porque são pesquisadoras de longa data, mas com uma linguagem muito acessível, muito sem nada que impeça a comunicação, ou muito próxima de um público não especializado. Bom, me pediram para falar de gênero e proteção social, e essa tem sido uma das temáticas. Gênero é uma das temáticas que eu tenho estudado há bastante tempo. Eu quero falar, e eu vou contar história, porque sou historiadora, como a Sueli também é. Aliás, eu sou técnica em contabilidade, então eu sou contadora de história. Eu quero falar de como muitas das lutas das mulheres e de algumas conquistas, elas não têm necessariamente uma história de subversão, daquilo que a gente consideraria como avançado. Algumas das conquistas têm um viés altamente conservador. E, em vez de eu dizer só essas palavras, eu vou contar essas coisas, pode ser? Então, mas para eu contar isso, claro que eu também tenho que passear um pouquinho pelas historicidades. Quando a gente pensa mulher e mulheres, que são categorias que têm história. E por que a gente diz que tem história? Porque estas palavras fizeram parte de frases de efeito, faixas em movimentos sociais, palavras de ordem,
Pois bem, pensar tanto mulher quanto mulheres como categorias de análise e como resultado, é preciso pensá-las como resultado de movimentos sociais que aparecem desde meados dos anos 60 do século XX. É claro que para isso a gente precisa lembrar que escrever a história das mulheres ou da mulher, como durante muito tempo alguns livros foram da mulher, é bom lembrar que a própria historiografia não foi um lugar muito bom para as mulheres. Foi, por muito tempo, escrever história um ofício de homens. Aliás, eu costumo dizer que em algumas cidades pequenas continua sendo o ofício do médico aposentado ou de um padre. Não tem nenhuma cidade que vocês conheçam que tenha um padre ou um médico que, depois de aposentado, resolveu escrever a história da cidade? Pois é. Isso continua existindo. Ofício de homens que escrevem história para homens, apresentada como se fosse universal. Essa história costuma ser assexuada e esquece, inclusive, que os próprios homens têm sexos. Esquece o masculino dos homens. É como se eles fossem universais, abrangendo todo mundo, e como se eles não fossem o masculino. Pois bem, eu estou usando essas informações com base num texto que Françoise Thébault publicou no Brasil, numa revista da UNOeste. Isso que eu acabei de falar. Não tem a nota rodapé que a gente põe embaixo? Pois é, primeiro eu falei, depois eu dei a nota rodapé. As mulheres que escreveram história foram muitas vezes consideradas amadoras e não profissionais. Os historiadores construíram-se como profissionais, afirmando fazem. Ora, isso é uma abordagem, uma separação própria dos centros urbanos que vão e do comércio que vai se fortalecendo. Essa ideia de separação depois vai ser levada também, é claro, para o espaço operário, para o espaço dos trabalhadores. As mulheres trabalhadoras também vão sonhar, olha só, com o poder ficar em casa cuidando dos filhos. Quero lembrar que a quantidade de filhos costumava ser bastante alta nessa época, certo? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, qualquer coisa nessa direção. Era o que se esperava, né? Uma prática bastante antiga, embora já existissem alguns métodos contraceptivos disponíveis. Não muito eficientes, mas disponíveis. Pois bem, o que as sufragistas têm que dizer, então? Que a maternidade não é incompatível com o voto, que elas vão votar, mas vão continuar trabalhando em casa, que a divisão das tarefas domésticas vai continuar a mesma, como forma de argumento. Pois é. Na década de 20, o movimento sufragista no Brasil era moderado, não queriam ser confundidas com as inglesas. As inglesas era o terror, ninguém queria ser iguais a elas. Eram profissionais liberais, de camadas médias urbanas, mulheres de elite, muitas solteiras ou viúvas. Portanto, podiam ir para o espaço público sem deixar as tarefas domésticas e da maternidade. E aí eu fico pensando que certamente em cada um de vocês deve conhecer, em diferentes cidades também, até hoje, as professoras que se tornam, não hoje em dia, mas que ainda existem, essas pessoas já estão mais idosas, mas que resolveram dedicar-se a alguma coisa e não a uma atividade, seja no ensino, seja lá onde for, vão ser bibliotecárias, vão ser professoras e não casam. E passam a ter alguma atuação política. A nossa primeira deputada estadual brasileira, aliás, Santa Catarina, perdão, era uma professora, uma outra poetisa, era uma professora, nunca casaram. Não é só não casar, é não ser falada também. Ou seja, se tiver feito sexo com alguém, deve ter sido bem escondidinho, porque ninguém ficou sabendo. Ou seja, essa ideia de uma mulher decente, distinta, para poder ocupar um espaço
público. Estão vendo as exigências de como, mesmo indo para o espaço público, elas continuam criando novas diferenças, porque, que eu saiba, dos deputados, nunca se cobrou isso, tá certo? Ultimamente, até que estão cobrando um pouquinho mais, né? Não sei nem se isso é uma vantagem. Às vezes eu fico pensando que é preferível que eles fizessem o trabalho deles decentemente. Então, foi o feminismo católico, evitava atacar a igreja. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre como elas usavam, né? Elas escreviam cartas, faziam pressão, usavam a imprensa, tiveram contatos com o sufragismo internacional, por exemplo. Aqui um pouco da noção de voto no Brasil, o novo Código Eleitoral de 32, em 33 eleitas 8 deputadas estaduais em todo o Brasil, 3 ligadas. Aqui a imagem já conhecida de vocês, da Carlota Pereira de Queiroz. Quando a gente vê essa imagem dela só de chapéu, não dá para ver o rosto dela. Depois ela sorrindo, eu gostei muito dessa imagem aqui. E aí eu a trouxe porque meio que humaniza o personagem, né? Ontem não, hoje, meu Deus, eu já fiz tanta coisa hoje que eu já estou achando que foi ontem que eu fiz hoje às 7h30 da manhã. Hoje às 7h30 da manhã eu recebi um estudante que está fazendo mestrado e ele está fazendo uma discussão sobre o preconceito contra os travestis. E ele começa a dissertação dele falando de uma travesti, e narrando a história dela. E aí, eu sou coorientadora junto com outro professor. E aí nós dois estávamos comentando com ele de como tem sido comum uma forma de escrita acadêmica que humaniza o personagem que até há pouco tempo era abjeto. Então, uma das formas de quebrar com a abjeção é humanizar. Aí a gente ainda estava perguntando para ele, tá, isso aí a gente já sabe, é a receitinha que todo mundo faz. Você não tem nenhuma novidade para trazer? O menino ficou assim, meio paradinado, meio perturbado, mas disse que vai tentar fazer uma introdução que não seja somente nessa mesma tecla de humanização. Não estou achando que a humanização não seja uma coisa super importante, tá? Quando a história das mulheres faz a biografia de diferentes mulheres, não é outra coisa do que fazer isso. Quando a gente escreve uma biografia de alguém considerado fora das ditas normalidades, aquilo que é o personagem abjeto, é nessa direção que se faz. Ou seja, é dar humanidade. É aquilo que a Lynn Hunt fala quando fala de direitos humanos. Quando o romance fez muito isso. Mostrou pessoas pobres, pessoas simples tendo sentimentos. Ou seja, humaniza pessoas. É isso que um pouco que a academia faz. E é isso aquilo que eu conversava por telefone com a Sueli, que nós, professores e professoras, e vocês que vão ser também, fazemos o tempo todo uma certa militância acadêmica. Nós não só apresentamos novos textos historiográficos, uma nova historiografia, narrando de outra maneira, dando pessoalidade e humanidade para os personagens, até então esquecidos, ou, como diria a Judith Butler, abjetos mesmo, sem consideração, que não existem, certo? Quando eu falo de abjeto, eu gosto sempre de pensar aquilo que o Adolf Hitler dizia no Mein Kampf. Ele dizia que os judeus, mas não somente eles, alguns outros grupos humanos, eram como insetos, como piolhos. Gente, isso é a desumanização completa. Porque eu não me lembro de nenhum movimento social reivindicar a proteção dos piolhos até hoje, certo? Estão se dando conta? É mais ou menos isso que se faz com alguns personagens ainda hoje, certo? E os movimentos sociais tentam mostrar que eles são pessoas, merecem direitos, e a academia faz isso, humaniza, dá nomes, mostra suas vivências, sua importância,
certo? É o trabalho que a academia faz, é a militância da academia, quando mostra mulheres, quando mostra prostitutas, quando mostra trabalhadoras, quando mostra empregadas domésticas, e às vezes até mulher de elite, que elas também são gente. Também são, mostrando humanizadas, certo? E não piolhos, não insetos. Essa é a noção de abjeto. Não é um ser humano, certo? Bom, a dita segunda onda do feminismo. Até há pouco a gente estava falando de primeira onda. E a dita primeira onda, eu tenho até um texto criticando essa divisão em ondas, mas depois, um outro dia, eu falo sobre isso para vocês. Hoje em dia, a gente deixa esses marcos. A dita primeira onda tem marcos e tem uma função muito reforçadora de diferenças. Não quer dizer que todas as pessoas dessa época faziam isso, porque os grupos anarquistas tinham outras abordagens. Mas, principalmente as sufragistas, elas foram as reforçadoras muito da diferença, inclusive reivindicaram o direito ao voto em nome da diferença. Mesmo porque é com essa noção que elas lidavam. A gente não pode ser anacrônica. A gente tem que ver quais são os parâmetros, a historicidade da própria discussão da época. Eu tenho uma aluna chamada Laura, Vasquez, ela é uruguaia, ela está fazendo uma comparação entre as discussões no parlamento brasileiro e as discussões no parlamento uruguaio. Olha, gente, os países são diferentes, mas a discussão é a mesma. Ou seja, os argumentos para dizer não ao voto das mulheres inclusive seguem intelectuais franceses e ingleses, tanto os que defendem quanto os que não defendem. O nosso mundo ocidental, apesar das diferenças, tem muitas semelhanças, até nesses discursos aí. Então, se eu estou dizendo para vocês que o dito feminismo de primeira onda reforçou a diferença, o de segunda onda questiona muitas vezes, não necessariamente o tempo todo. E é disso que eu vou falar um pouco. Ele reforça o paradoxo da Joan Scott, né? Reforça, mas também diz que não. Quer autonomia, quer a palavra desconstruir está tão usada, né? Mas desconstruir diferenças, mostrar que há diferenças sim, mas as semelhanças também são muito importantes. Então, com a segunda onda, o segundo sexo, o livro da Simone de Beauvoir, a pílula. Pois é, por que eu trago a pílula aqui? De novo, aquela discussão que eu estava fazendo há pouco. Às vezes, certos ambientes que não foram pensados para aquilo acabam trazendo resultados inesperados. Assim como a Liga da Temperança trouxe o voto lá na Nova Zelândia, assim como a busca de que as mulheres, achando que as mulheres cuidariam melhor dos filhos do que os homens, porque eu ia beber o salário familiar todo, assim também a pílula. A pílula não foi feita para a autonomia das mulheres. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Não foi feita para a autonomia das mulheres. Ela tem uma história ligada ao perigo da bomba populacional. E não é qualquer perigo populacional. É um perigo anunciado, um perigo populacional altamente racista. Por quê? Se vocês tiverem oportunidade, deve ter nessas bibliotecas, peguem seleções do Reader's Digest em 1960. Eu encontrei o seguinte artigo. No ano 2000, haverá no mundo 8 bilhões de pessoas. Destes, 70% serão afroasiáticos. É preciso fazer alguma coisa. Ou seja, aquele é um racismo explícito, compreenderam? E vai mais. Sabe do que eles falam? Eles falam, e aí já não é só seleções, são outras publicações. Eles falam do suicídio da raça branca. E onde que estaria havendo esse suicídio? De acordo com eles, porque as famílias brancas estariam tendo menos filhos há mais tempo
E as 2 guerras mundiais teriam matado muita gente na Europa e nos Estados Unidos. E aí só ia nascer gente em onde? Na América Latina, na África, na Ásia, compreenderam? Dali, os tais 70% de afroasiáticos. Era preciso fazer alguma coisa. E aí, eles botam muito dinheiro na busca de métodos contraceptivos eficientes, porque método já havia, certo? Coito interrompido, é o pecado de Onã, não é mesmo? Você já leram a Bíblia, claro. Já sabe que o pecado de Onã, qual é, certo? Eu não preciso contar para vocês, vocês estão sabidíssimas, certo? Se vocês quiserem, depois eu conto em segredo qual é o pecado dele. Mas voltando aqui, o pecado de Onã, a camisinha, muito tempo, aquilo que vai ser depois o diafragma, só que sem o espermicida, a tabelinha já é do começo do século, o DIU já é do final do século e principalmente desenvolvido no começo do século, a pílula já é dos anos 50, testada já em 54 no Havaí, em Porto Rico, Estados Unidos, né, gente? E 1960, liberado nos Estados Unidos. A pílula, o que tem a ver? Foi feito para as mulheres? Não, não foi. Ela foi feita como uma forma de reduzir a explosão demográfica. Mas as mulheres usaram para outra coisa. As mulheres passaram a usar para definir quantos filhos queriam ter. Este era um método razoavelmente seguro, embora desse muito inchaço, dor de cabeça, enjoo para várias delas, por causa das doses hormonais. E, só para vocês terem uma ideia de como essas coisas são bem mais complicadas, acabou dando na possibilidade das mulheres definirem quantos filhos queriam ter, independente da falta de destreza masculina no coito interrompido, que não é todo homem que sabe fazer, certo? Será que o moço aqui da sala sabe fazer isso? Duvido. Ou de não querer usar camisinha, por exemplo, certo? Dá para esconder. Nem o marido, nem o namorado, nem o pai, nem o papa fica sabendo, né? Então, essas são coisas que não foram feitas com esse propósito, mas acabaram trazendo esses resultados. Tem a mística feminina, que nós já conhecemos essa história, que esteve no Brasil, inclusive, publicou em português, não é? Em 1971, que fez bastante sucesso. E tem os grupos de consciência. O feminismo na segunda onda foi feito com grupos de consciência. Eu tenho até uma imagem aqui de um grupo de consciência. Claro, é um exemplo, mas não é necessariamente assim, certo? Mas tem essa ideia. São mulheres que se unem uma nas casas das outras, ou em alguns lugares. Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei gente... Porque na nossa pesquisa no Cone Sul, nós encontramos diferentes grupos de consciência. Em bares, em escolas, tinha um lá na Argentina, se alguém já foi em Buenos Aires, o Café Tortoni era um lugar de grupo de consciência. Só para vocês terem uma ideia. No Chile, era na paróquia que eles faziam, também com a ditadura do... com a ditadura do Pinochet lá, não tinha outro lugar para fazer, a não ser na paróquia. As narrativas que eu tenho são em diferentes lugares, nas casas das pessoas, nos bares, em cafés, em escolas, nas universidades, em diferentes lugares. São grupos característicos do feminismo, segunda onda, reuniam somente mulheres. Elas construíram a noção de irmandade e o conceito de mulher. E de condição feminina, hein? Eu não coloquei aqui, mas é também. O conceito de irmandade, de que irmandade é essa? Essa ideia de irmandade é a seguinte. Eu vou contar como é que é, porque às vezes a gente fica pensando que um conceito cai do céu de alguma mente iluminada, e não é. É da prática, sim, da conversa. Isso que eu chamo de historicidade de uma palavra, de um conceito, de uma categoria, tá bem? Então, olha só. Elas se reuniam, faz de conta, hoje, na casa da Sueli. Vão 5 lá na casa da Sueli tomar chá, café, sei lá, ou água. Cada uma leva um docinho e elas conversam. Do que elas conversam? Isso são as... Porque havia 2 tipos, tá? Tem uma diferença de geração aqui.
um tipo fala dos maridos, eu tenho um depoimento da Sueli sobre isso, inclusive. A Sueli é minha fonte histórica. Então, elas falam dos maridos, dos irmãos, dos filhos, porque elas contam. Cada dia tinha um tema, por exemplo. Hoje o tema é a relação com o meu pai, faz de conta. E aí uma começava, e alguém ficava encarregada, e contava como é que tinha sido. E a outra contava também como é que tinha sido. E a percepção de que ela tinha sido criada diferente, por exemplo, dos seus irmãos. De como os pais lidaram com ela. Eu tenho um depoimento, isso aqui não é um grupo de consciência, mas eu conto para vocês. Eu sempre fui uma ótima aluna de matemática e de geometria. Sabe o que eu queria fazer? Alguma área ligada à química, à matemática, alguma coisa assim. Mas sabe, isso nem passou pela minha cabeça. Eu fui que nem aqueles boizinhos que vão para o matadouro, assim, ó, bonitinha. Porque a renda familiar, que não era muita, era muito pequena, era destinada a que os meninos estudassem. As meninas que se virassem. Eu fui trabalhar e estudar. E aí, o que tinha na cidade? História, pedagogia, geografia, direito. Eu sempre tinha sido também aliás, eu sempre fui uma boa aluna, ganhei prêmio, dinheiro na poupança, que depois eu fui ver, não tinha nada. É verdade, eles davam um prêmio de poupança para a gente, no fim não tinha nada. Mas voltando. A família investiu todos os recursos na formação dos 2 homens. Depois do terceiro, quem criou fui eu, inclusive, mas dos 2 homens da família. E as meninas, não. As meninas tinham que se virar. Com certeza isso aconteceu com muitos. Esses depoimentos eram falados. E por que irmandade? Porque elas iam para casa com a função de, na outra reunião, trazer uma outra irmã. Elas se autodenominavam, muitas vezes, de irmãs. E aí se entendiam como fazendo parte de uma irmandade. Certo? A noção de que as mulheres têm uma solidariedade entre elas, que é criada pelo fato de estarem juntas, estarem separadas da competição externa, do capitalismo. Coisa nenhuma, né, gente? A gente sabe que não é bem assim, né? Vamos combinar? Vamos. A gente, assim, até é amiga de algumas. Eu tenho uma professora que eu digo que ela é minha irmã, mesmo que ela tenha um cabelinho bem crespinho, então ela é minha irmã. Mas não é todo mundo, vamos combinar que não é, certo? Então, mas era essa a ideia, o pressuposto é que as mulheres formariam uma grande irmandade. Aliás, tem livros sobre isso, como uma irmandade internacional, que as mulheres teriam solidariedade automaticamente porque eram mulheres, tá? Bom, mas são noções de época. Hoje a gente pode fazer a crítica, mas na época não. Na época isso era um pressuposto muito bem entendido como tal. E o conceito de mulher passa por aí. Mulher como o inverso de homem. Porque homem abarcava o universal. Ao dizer homem não me inclui, quando você fala de homem eu não me sinto incluída, elas estão constituindo uma nova categoria, a categoria mulher. E é ali que aparece naquelas 5 minutos, tá? Naquelas placas, naqueles cartazes, mulher. E eu tenho uns cartazes aqui, vou até pular para lá. Aqui, ó. Está em inglês, mas acho que dá para a gente ver. Mulher. Ó, não me chame de garota. Estão vendo? Aliás, alguns homens, não são todos, hein? Têm o costume de chamar a gente, querida, quando quer pedir alguma coisa, geralmente, né? Claro. Aqui tem mais alguma, ó. Meu corpo, meu direito. Não significa não. E não é como a música que... Ela diz não, mas depois vem o bom do amor, talvez. E amanhã diz que sim, como toda mulher. Lembram? Vocês estão se dando conta de que isso está presente nas relações? Ela disse não, mas ela estava a fim de dizer sim. Eu vi pela cara dela. Pois é. Então, o que a gente vê da ação dessas mulheres? Fazem periódicos, grupos de consciência, formam ONGs,
fazem manifestações de rua, lutam por mudanças na legislação referente ao espaço público e ao privado, fazem teatro. Teve um aluno que fez um trabalho sobre teatro, certo? Performance. Até hoje, lá na Bolívia, o professor André estava falando da Bolívia, nós estivemos lá fazendo pesquisa e conhecemos as Mulheres Creando, e elas fazem performances fantásticas no meio da rua. É só para assustar todo mundo, tipo assim, homens nus e mulheres pintando os pênis deles, em plena praça pública. Vocês imaginam a correria que dá e o escândalo que isso significa, certo? Ou então elas escrevem faixas assim, Evo Morales e Che Guevara são a mesma coisa, pais irresponsáveis. Ou seja, elas causam muito tumulto. Fazem músicas, a gente conhece várias músicas feministas, certo? Eu agora vou mostrar rapidamente. Meu Deus, ela me disse que eu tenho 5 minutos. Eu queria mostrar rapidamente alguns livros que têm uma trajetória na história das mulheres. É bem rápido. Maria Odila, Margarete Rago, Marta de Abreu Esteves, a Revista Brasileira de História, de 1989, a Raquel Soyete, o Jorge de Bia, a Michelle Perrault, na História das Mulheres, o Mundo, o livro da Joana, o livro da Carla Bassanese e da Mary Del Priori. Lá no Paraguai, a Aline Barreiro e a Cleide Soto e a Mary Monte, com as alquimistas. Na Argentina, a Fernanda Lozada, essas mulheres todas aí. Aqui, a Isabel Morantes, que é uma história das mulheres na Espanha e na América Latina. Aqui, mais um, que é essa também da Argentina. Aqui, que saiu na Inglaterra, certo? Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. E, é claro, o livro que eu vou lançar hoje, tinha que fazer propaganda. Nesse livro, usamos a palavra mulher para designar o ente universal presente nas representações e imagens de caráter amplo. Já mulheres está sendo usado no sentido coletivo, como pessoas de carne e osso, sempre entendidas e autoidentificadas como tal. E aí eu ia entrar nas questões de gênero, mas acho que já terminou o meu tempo. Pois é, outras categorias como gênero. Mas o povo todo falou aqui de gênero, vocês devem ter tido gênero pra caramba até agora. De qualquer maneira, todo mundo conhece o trabalho da Joan Scott, do Thomas Laqueur, da Judith Butler, da Linda Nicholson. E sabemos como o trabalho do Robert Stoller, de 1968, tem a ver com essa noção de gênero e sexo. E a minha pergunta seria, será que a categoria de gênero, na prática de pesquisa, modifica o conhecimento que temos sobre um determinado assunto? Sim. Trata-se de um conhecimento situado, assumidamente situado. Geralmente as pessoas... Ai, gente, agora como pró-reitora de pós-graduação, eu tenho visto cada coisa maluca nas diferentes áreas do conhecimento. Eles se acham neutros. Eles acham que estão fazendo a ciência pura. Nós não fazemos ciência, eu quero avisar a vocês. Inclusive, teve um sujeito que teve a coragem de dizer num evento lá de Salvador, recentemente, que eu fui, é que os pró-reitores têm um fórum. Ele teve a coragem de dizer que tinha recurso demais para ciências humanas. O que vocês acham? Como eu ainda estou... Eu sou uma pró-reitora recente, eu ainda não abri a boca, eu só fico assim, ó. Como é que tem coragem de dizer uma coisa dessas, né? Mas me aguardem. Eu estou começando a acumular argumentos. Eu nunca vi uma coisa dessa, eles dizem umas coisas malucas. Vocês sabem qual é a função de um pesquisador universitário, de acordo com eles? Não estou dizendo que são todos, mas dos que eu tenho visto, ouvido, é ir para as empresas e perguntar o que é que a empresa precisa. Vocês não querem que eu arrume esse parafuso aí que está estragando? Ou aquela porta daquela geladeira que não está fechando? Já pensaram nisso? Isso significa, inclusive para áreas consideradas desumanas, que não são as humanas.
Isso aí significa não ter pesquisa básica, gente. Pensem. Porque até para fazer aquele parafuso, você tem que ter trabalhado a resistência de materiais, tem que ter testado todo aquele material. Isso é um acúmulo de conhecimento. E os caras vêm dizer que agora o trabalho da universidade é ir na empresa, querer saber, resolver os problemas da empresa. Ah, tá bom, então tá, né? Conhecer é sempre desconhecer. Isso, o gênero, nos coloca dentro de um campo que pensa isso. É ter um olhar armado. E é uma categoria de análise que sempre se articula com outras. Aí, para trazer o olhar armado, lembrem da meu viés didático, é claro que eu tinha que trazer um olhar armado, né? Eu gosto sempre de dar como exemplo do olhar armado o microscópio. Porque você quer um olhar mais armado, além do óculos, que está sempre o olhar armado, né? O microscópio. Ou seja, um olhar armado, no caso das ciências humanas, instruído por uma abordagem, certo? A abordagem para nós é o microscópio, para algumas áreas do conhecimento, certo? Não se trata apenas de palavras. Não basta você substituir a palavra mulher por gênero, tá? É refletir de forma diferente. Não é substituir a palavra sexo por gênero. Na edição da revista Estudos Feministas, gente, eu já digo até de onde que vem. O povo algumas pessoas da área de administração tem o costume de substituir a palavra sexo por gênero e manda para a revista Estudos Feministas. A gente devolve, não tem problema. Não é apenas incluir as mulheres, trata-se de um conhecimento transversal. E aí eu trouxe a ideia de intersecção. Analogia com cruzamento de ruas, estou citando a Kimberly Crenshaw, se vocês não leram ainda, acessem, porque está na revista Estudos Feministas, todo mundo pode ter. Não é somente gênero e raça, é também classe e geração. As mulheres e pobres, já diziam as bolivianas, elas dizem sobre as índias. Elas dizem assim, que nos Andes, as mulheres são mais índias. O que significa isso? Que a cor é mais observada nelas do que neles. Ou seja, a cobrança de branqueamento é feita mais para elas do que para eles. Isso é uma história de longa duração. Se vocês olharem algumas imagens antigas, a ideia de que mulheres protegidas em casa receberão menos sol e, portanto, serão mais brancas, terão uma pele mais clara, era uma forma de distinção do marido, sinal de que ele tinha recurso suficiente para manter as mulheres dele, ou a mulher dele, estou imaginando sociedades que tinham mais de uma, fora do sol. Só para vocês terem uma ideia. Como essas coisas se articulam. Gênero, classe, etnia, podemos pensar em geração, cor de pele e tudo mais. Focalizar as diferenças e as semelhanças. Quero lembrar como os estudos racializaram os continentes, justificaram a colonização e a escravidão. E que como as diferenças e as semelhanças são contextuais. Relações políticas definidas darão mais ênfase à semelhança em um momento e, em outro momento, mais ênfase à diferença. Acho que é por aí. Muito obrigada. O título da conferência é Proteção Social no Brasil Contemporâneo, Desafio às Políticas Sociais. Embora a professora Carmelita dispense apresentações, né? Mas de praxe, vamos aqui falar. A professora tem mestrado e doutorado em Serviço Social pela PUC de São Paulo, pós-doutoramento no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora de pós-graduação em Serviço Social na PUC São Paulo, na área de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social e membro do Conselho Científico e Acadêmico da Faculdade de Serviço Social, eu estou sem óculos, da UNLP Argentina, da La Plata.
pesquisadora AA do CNPq, representou a área de serviço social na CAPES no período de 2004 a 2007, é consultora do curso de serviço social do Instituto Superior João Paulo II, em Luanda, Angola. Coordena desde 2011 a equipe da PUC São Paulo em um programa de cooperação internacional CAPES Mercosul, envolvendo a Universidade Federal do Maranhão, a PUC São Paulo e a PUC Rio Grande do Sul, a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires e o programa de doutorado em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de La República, no Uruguai. É membro da equipe de pesquisa do PROCAD Casadinho, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC, em parceria com a FRJ e a UFAL, coordena o projeto de pesquisa, ou participa do projeto de pesquisa Espaços Socioocupacionais e Tendências do Mercado de Trabalho do Serviço Social no contexto de reconfiguração das políticas sociais no Brasil. Tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, política social, assistência social e pobreza, possuindo vários artigos e livros publicados sobre essa temática. Além disso, a professora Carmelita, ao longo desses 10 anos, tem contribuído enormemente com o nosso programa, né? Não é a primeira vez que a Carmelita vem aqui no nosso programa e esperamos que ela possa vir várias outras vezes, né? Bem, boa noite a todos, a todas. Eu queria iniciar agradecendo o convite e cumprimentando a professora Mônica, cumprimento todos os colegas docentes, discentes desse curso de serviço social, que, de fato, eu venho acompanhando há muito tempo e com muito carinho. O tema que me cabe é uma reflexão sobre a proteção social no Brasil de hoje, colocando em questão desafios e, mais do que desafios, perspectivas que se apresentam para as políticas no campo da proteção social, especialmente aquelas voltadas ao enfrentamento da desigualdade, da pobreza, nos atuais cenários e tendências e transformações, todo mundo ouve? Transformações do capitalismo contemporâneo, especialmente em sua periferia, né? E que trazem para nós, para toda a sociedade e para nós, pesquisadores e trabalhadores da área social, uma extensa, uma nova e uma inquietante agenda de questões. Todos nós sabemos que nas últimas décadas do século XX e entrando para o século XXI, a globalização neoliberal expandiu-se por todo o mundo, mantendo-se como perspectiva orientadora da economia, da vida social, da política, da cultura, das relações internacionais, na maioria dos países em todos os continentes. E, desde então, convivemos com a primazia desta postura, com a primazia do mercado e com políticas globais de desenvolvimento econômico, centradas na voracidade de novos paradigmas de acumulação. Este cenário tem características muito específicas e que nós poderíamos aprofundar por um longo tempo. Eu vou problematizar essas características do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista das políticas sociais, âmbito privilegiado da nossa intervenção como trabalhadores sociais. Do ponto de vista econômico, todos nós também acompanhamos muito de perto, e nós sabemos que, com a nova hegemonia neoliberal financeira, redefiniram-se a estrutura, a forma de funcionamento e o conteúdo da intervenção do Estado nas relações sociais. Modificaram-se essas intervenções, principalmente nos países da periferia do capitalismo. As chamadas reformas estruturais e as políticas macroeconômicas ganharam o primeiro plano e se impuseram de modo generalizado na vida das nações. As modificações do emprego, sobretudo no emprego estrutural, caracterizadas pela flexibilização produtiva e segmentação dos trabalhadores em estruturas ocupacionais cada vez mais complexas, trouxeram a desestabilização da ordem do trabalho, sua precarização e insegurança e, assim sendo, o sistema de proteções e garantias
que se vinculou historicamente ao emprego, inicia um processo de alterações, assumindo novas características. Essa situação colocou o trabalho em condição de grande instabilidade, exatamente pela ruptura entre trabalho e proteção social. Outros fatores, particularmente nos países do capitalismo avançado, assim como mudanças demográficas, como envelhecimento, alteração de padrões familiares, a intensificação de movimentos migratórios e outros, vêm atuando no agravamento deste quadro. Neste processo, que foi impulsionado e apoiado pelas agências multilaterais, todos nós sabemos também que o capital financeiro, como diz a Yamamoto, assumiu o comando do processo de acumulação, envolvendo a economia e a sociedade, a política e a cultura, marcando profundamente as formas de sociabilidade e o jogo das forças sociais. Do ponto de vista político, essa financiarização da economia trouxe consequências devastadoras para a política. Nos aprisionou na agenda neoliberal. O professor Francisco de Oliveira afirma que o campo da política foi modificado e as classes e os seus interesses foram delas excluídas. Passamos a viver dessa forma uma era de indeterminações, como diz o professor. Para quem, para a qual, a metamorfose do capital produtivo em capital financeiro retira o conflito da agenda, pois o capital virtual cria a virtualidade da classe e a despolitização das relações que fazem parte da política. Basta olhar os jornais cotidianamente. Tempos difíceis, tempos de transformações, não apenas em relação à ordem econômica, mas tempos em que as referências culturais e simbólicas, que tornavam o mundo reconhecível por nós, estão colocadas em questão. Tempo de globalizações ou mundializações, porque não se trata de um único processo, mas de um conjunto de processos assimétricos e desiguais, que atingem de forma absolutamente diversa os diferentes países, nações e regiões do planeta, e mesmo dentro de cada país, cidades e classes sociais. Processos que interferem nas múltiplas dimensões da vida, que interferem na esfera da cultura, da sociabilidade, da comunicação, homogeneizando comportamentos, hábitos de consumo, preferências, valores. Por outro lado, esses processos geram profundas resistências e novos antagonismos, ao lado de brutais desequilíbrios de poder. A nova sociabilidade e a nova política, inscritas nessa agenda, vem provocando mudanças, metamorfoses no campo da subjetividade, expressas no individualismo competitivo, pressionado pelo consumo e que vive um grau de incerteza e ansiedade sem precedentes. Efetivamente, como diz a Chauí, em sua forma contemporânea, a sociedade capitalista caracteriza-se pela fragmentação de todas as esferas da vida social, desde a produção, com a dispersão espacial temporal do trabalho, até a destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas de luta de classes. Valorizando a instabilidade e a dispersão, a ideologia neoliberal pós-moderna declara o fracasso dos projetos emancipatórios, das orientações éticas pautadas em valores universais, da razão moderna, da ideia de progresso histórico e de totalidade. O estímulo à vivência fragmentada, centrada no presente, resumida no aqui e no agora, sem passado e sem futuro, ao individualismo exacerbado, num contexto penetrado pela violência, dá origem a novas formas de comportamento. Nesse contexto, acentua-se uma reversão política conservadora, apoiada no ideário neoliberal, como já disse, e redefinem-se as bases dos sistemas de proteção, redirecionando as intervenções de Estado no âmbito das políticas sociais. Em resumo, face aos processos de transformação em andamento, face aos processos de mundialização, com sua valorização do capital financeiro,
suas grandes corporações transnacionais, seus mercados, suas mídias, suas estruturas mundiais de poder, vem criando um mal-estar generalizado em escala mundial. Esse mal-estar leva os Estados nacionais a perder a autonomia e a capacidade de gestionar causas nacionais. Isso em um mundo onde há 250 milhões de desempregados, conforme a OIT, onde generalizam-se os salários precários e a insegurança social. E nessa conjuntura ressurgem processos de remercantilização de direitos e fortalece-se a defesa da tese de que cada indivíduo é responsável pelo seu bem-estar. O Estado passa a defesa de alternativas que envolvem a família, as organizações sociais, a comunidade em geral, e no âmbito de suas responsabilidades, de suas intervenções, de suas políticas, volta-se aos segmentos mais empobrecidos da sociedade, dos pobres entre os pobres, para os pobres entre os pobres. A questão social, constitutiva da sociedade capitalista, amplia seu fosso de injustiça, assumindo novas configurações e expressões em um mundo globalizado pelo capital financeiro e pelos interesses das grandes corporações, das mídias e de conhecimentos a serviço das minorias. Dessas reflexões iniciais, emerge um primeiro e importante pressuposto para a análise que devemos fazer. Há uma profunda relação entre essas transformações, que eu rapidamente apontei, essas transformações em andamento no regime de acumulação na ordem capitalista, especialmente as mudanças que caracterizam o mundo da produção, o mundo do trabalho, associadas à nova hegemonia liberal financeira e a nova sociabilidade, a nova política, inscritas na agenda liberal, de um lado, e as transformações que ocorrem nas políticas sociais, com o advento, por um lado, da ruptura trabalho-proteção social, e, por outro, com a recomposição das políticas sociais, que tornam-se cada vez mais focalizadas e condicionadas. Ou seja, políticas que trazem a lógica do workfare, da contrapartida, por parte dos que recebem algum benefício. E essa observação eu já colocava na minha reflexão no último EPES, a finalidade do workfare, referido a estados europeus, a situação da proteção social em alguns países europeus, a finalidade do workfare não é civilizatória, nem de preservação de valores morais do trabalho, como quer fazer crer o pensamento conservador, senão a violência que torna compulsório aceitar qualquer emprego, ainda que indigno, mal remunerado, precário, aceitar, portanto, um novo padrão laboral desfavorável aos trabalhadores em troca do direito à sobrevivência. Obviamente, a crise de 2008 trouxe nova legitimidade e suporte para tornar hegemônicas essas políticas protetivas. Há certo consenso de que a crise afetou padrões capitalistas de produção progressados, é uma crise estrutural, na qual o colapso do sistema financeiro não é a causa, mas uma manifestação endêmica, cumulativa, crônica e permanente, cujos principais resultados são o desemprego estrutural, a destruição ambiental e as guerras permanentes, condições que mantêm o mundo na estagnação econômica e sem solução visível a curto prazo. Para ele, esse processo, o neoliberalismo, a globalização, recrudesceram problemas econômicos, sociais e políticos, ecológicos e culturais do planeta, e o que observamos nos anos recentes é a combinação de uma nova crise cíclica com uma crise sistêmica que ameaça levar o mundo a uma situação sem precedentes. Como sabemos, como todos nós sabemos, ou uma parte, hoje que a maioria de nós sabe, foi no âmbito do enfrentamento das consequências do novo regime de acumulação, quando políticas de ajuste se faziam sentir sobre a grande maioria da população, que a política social
foi transformada, total ou parcialmente, em política focalizada contra a pobreza, principalmente nos países da periferia do capitalismo, mas não só. Contexto em que os programas de transferência de renda, focalizados e condicionados, passaram a ser vistos como estratégia de expansão de mercados, via relações monetárias, através de um piso de sobrevivência, o que o pensamento conservador sempre reconheceu como necessário. Essa janela de oportunidades, como diz a Helena Lavinas, vem no bojo da crise, cujos impactos dramáticos dos orçamentos públicos das economias desenvolvidas ameaçam de imediato os sistemas de proteção social vigentes, que perdem efetividade para contrabalançar tamanha perda de bem-estar em tão grande escala. Trata-se da gestão social do risco, pela provisão de apoio material para aqueles que, nessa conjuntura, passam a viver as destituições mais agudas, para melhor enfrentar os riscos inerentes à globalização e as incertezas crescentes daí derivadas. Trata-se de ampliar e consolidar mercados, na contramão do princípio básico de proteção social, que é dissociar a reprodução das condições de vida e bem-estar das condições de mercado. A meta é, literalmente, inserir no mercado contingentes numericamente importantes da população mais vulnerável. A novidade inquietante, após um século de construção dos sistemas universais de proteção, como é o caso da União Europeia, é que a política social passa a operar junto aos incapazes de viver exclusivamente do seu trabalho, porque a precarização do emprego e das condições de trabalho lhe roubam esse direito. Nega-se assim um século de construção de um sistema universal de proteção social para retornar ao Estado cuidador dos pobres. A um custo relativamente barato, diz a Lavinas. Basta recordar que na América Latina, onde esses programas se espraiaram, praticamente em todos os países, nós temos esses programas em 21 países, a despesa com eles não ultrapassa 0,6% do PIB. Esse processo contou com a formulação decisiva das instituições multilaterais, principalmente com o FMI e com o Banco Mundial, e necessitou de uma operação político-ideológica que passou a abordar a pobreza fora das relações capital e trabalho. É fundamental destacar que, do ponto de vista da política social, essa concepção hegemônica face às desigualdades econômicas e sociais globais desconsidera as razões e os mecanismos estruturais mais profundos que produzem e reproduzem as desigualdades. E dessa forma, como, por exemplo, no caso latino-americano e brasileiro, são deixadas de lado as estruturas concentradas de poder e propriedade que caracterizam particularmente a América Latina. Na América Latina e no Brasil, o custo social da crise vai se somar a uma histórica e estrutural desigualdade. Estamos falando de um país, particularmente no Brasil, como diz o Bosch, estamos falando de um país que não fez sequer as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Não fez a reforma agrária, não fez a reforma tributária, não fez a reforma social. Por outro lado, face à ausência de limites à expansão do capital e de seu potencial destrutivo da natureza e do trabalho, observa-se o crescimento da demanda por políticas protetivas, por políticas públicas de um modo geral, como a saúde, a educação, a assistência social. E é por aí que a crise alcança os trabalhadores sociais, alcança o serviço social e seus profissionais, que cotidianamente se deparam com o desafio de operacionalizar essas políticas. Políticas que, face à emergência das novas manifestações da questão social e à reorganização econômica e política da maior parte dos países capitalistas, alteraram-se. O Estado, que intervém no processo de reprodução das relações sociais, passa também por transformações importantes. Em uma sociedade que cada vez mais se desagrega em termos de solidariedade, entre as mudanças de intervenção do Estado, está a expansão das denominadas políticas de transferência de renda, que obedecem a uma lógica seletiva,
focalizando os programas sociais nos segmentos mais empobrecidos da população, em detrimento de políticas universalizadas para todos. Assim, essas políticas, além de corrigirem as falhas do mercado, constituem instrumentos estratégicos para a provisão de bens e serviços, provisão de benefícios monetários e cobertura de necessidades sociais, entre outras, evidenciando o caráter regressivo e conservador das mudanças das últimas décadas, agora agravadas pela crise atual. Como sabemos, com essa expansão, com a globalização, surgem também processos de remercantilização de direitos, desenvolve-se o terceiro setor e fortalece, como já disse, a defesa da tese de que cada um é responsável pelo seu bem-estar. O Estado passa a defesa de alternativas privatistas ou alternativas focalizadas. Ganha relevância o setor não lucrativo, ressurgem argumentos de ordem moral, contrapondo-se aos sistemas de excessiva proteção social, que gerariam dependência e não resolveriam os problemas dos inadaptados. Assim sendo, as propostas atuais em relação ao papel do Estado na esfera da proteção social são propostas voltadas apenas para situações extremas, com alto grau de seletividade e direcionadas aos mais pobres, através de uma ação humanitária, e não como política dirigida à justiça, ao direito e à igualdade. Obviamente, mesmo porque favorecem o exercício do poder e o alargamento das bases sociais de apoio ao governo, e porque atendem às demandas dos mais pobres, essas políticas sociais permanecem fundamentais para a constituição do Estado moderno. O que se observa é a construção de sistemas mistos de proteção social na Europa e na América Latina, que caracterizam-se pela intersecção do sistema público com o privado. E apesar do importante papel que os mecanismos públicos de proteção social continuam a desempenhar nesse processo, porque apesar da crítica, é impossível negar que eles são importantes e que eles têm um papel, no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, esse sistema misto traz uma nova filosofia, traz uma requalificação das intervenções do setor privado, confrontando-se com a perspectiva universalizadora e com a profissionalidade que se tornaram componentes fundamentais das políticas sociais desenvolvidas pelo Estado, especialmente no espaço europeu, na tarefa de assegurar o bem-estar da sociedade. Na contemporaneidade, esses países enfrentam, não sem resistências, mudanças em seus sistemas protetivos. Sabemos que o edifício de proteções montado no quadro da sociedade salarial fissurou-se e continua a esboroar-se sob golpes trazidos pela hegemonia crescente do mercado. Na América Latina, esse contexto de desenvolvimento do capitalismo periférico, sob a égide do neoliberalismo a partir de meados dos anos 90, traz políticas sociais com características diferenciadas, segundo cada caso nacional, marcadas pela presença de programas de transferência condicionada de renda. Em todos os países a transferência de renda é condicionada, presentes atualmente em 21 países, e aparecem esses programas como um dos componentes principais da proteção social, expressando essas novas tendências do sistema protetivo nesses países. Na América Latina, é preciso apresentar a essas características 2 pontos que eu levantava no EPS. Primeiro, a retomada no âmbito, não apenas do debate, como na própria construção das políticas sociais, da questão da pobreza. Da questão da pobreza como resultado do desenvolvimento desigual, concepção esta produzida pelo Banco Mundial, a partir desde os anos 70, que entende que o subdesenvolvimento, ou desenvolvimento econômico precário, insuficiente, deve ser enfrentado pela produção e pelo consumo e pela redução da pobreza extrema. O Banco Mundial define essas políticas como estratégias de manejo e administração de riscos societários.
de acordo com inúmeros documentos do Banco Mundial, especialmente elaborados, sobretudo os que eu andei pesquisando, sobre a influência do pensamento de Amartya Sen, o desenvolvimento não pode ser enfocado de um ponto de vista restrito apenas como resultado do crescimento econômico, da industrialização, do avanço tecnológico e informacional. Supõe um processo de expansão de liberdades e criação de oportunidades. O livre mercado é o âmbito onde isso deve e pode ocorrer, especialmente a partir da perspectiva de desenvolvimento dos ativos dos pobres. Hoje é tudo ativo, né? Os ativos dos pobres, desconsiderando os fatores estruturais da pobreza, atribuindo a responsabilidade da pobreza aos próprios pobres. Desvinculando a pobreza de seus determinantes estruturais, separam-se os indivíduos submetidos a essa condição de seus lugares no sistema produtivo. É no âmbito do pensamento de Sen que emergem propostas de desenvolvimento voltadas à expansão das capacidades individuais e ao empoderamento das pessoas para desenvolver seus ativos. Além de Sen, é importante lembrar outros importantes pensadores europeus nesse contexto das teorias do risco, do desenvolvimento dos ativos, como Beck, o Giddens, que apresentam algumas chaves teóricas para entender as propostas do Banco Mundial. E nessa direção, uma outra formulação do Banco Mundial ganha força na contramão dos direitos universais, conforme a Lena Lavores. Refere-se à dimensão que eu já apontava, que é a transferência de recursos monetários para que os grupos extremamente pobres administrem seus riscos, através não apenas dos programas sociais de renda, mas do microcrédito, estratégias de empoderamento, do autoempreendimento. Propostas que recebeu um grande upgrade após o desencadeamento da crise financeira de 2008. O segundo ponto, que compõe essa conjuntura na América Latina, é a dimensão tecnocrática progressista gerada pelas agências mundiais, o BID, o CEPAL, o PNUD, o próprio Banco Mundial, que operam, do ponto de vista do fortalecimento das ações tecnológicas, pela subordinação e separação entre o plano econômico e o social, na perspectiva de que a superação da pobreza é a estratégia de desenvolvimento e se efetiva através de 4 pilares que estruturam e condicionam um novo modelo de proteção social para a América Latina. Primeiro pilar, o processo de desconstrução simbólica e ideológica do sistema de seguridade anteriores, em nível de retórica crítica. Segundo pilar, a centralidade do tratamento da inserção dos indivíduos ao mercado através das transferências monetárias. Terceiro pilar, o estímulo dos programas ao consumo e demanda de serviços. E o quarto pilar, uma organização e mobilização da sociedade civil e dos próprios pobres na construção dos programas sociais. Esses são estratégias, são pilares definidos por essas agências, por todas elas, trabalhadas muito bem pela socióloga Ivanete Ivo, lá da Universidade Federal de Salvador, que vem se especializando na análise do pensamento dessas agências multilaterais. No Brasil, no Brasil, nós sabemos que nosso padrão de desenvolvimento do sistema protetivo brasileiro, assim como de outros países da América Latina, foi bem diverso daquele observado nos países europeus. O quadro de referência eu estava me apoiando até hoje, pois as particularidades da sociedade brasileira, a sua formação social, histórica e cultural, a sua enorme dificuldade em adiar permanentemente, a sua capacidade de adiar permanentemente a modernidade democrática, os traços dessa sociedade, adiar a modernidade democrática, pesaram e pesam ainda fortemente nesse processo. Assim, aqui nunca se alcançou a institucionalidade do Estado de bem-estar. E é num contexto adverso
e na contramão das transformações que estão ocorrendo na ordem econômica, internacional, mundializada, que nós instituímos no nosso sistema de seguridade social. Nós instituímos o nosso sistema no momento que ele está em desmanche, em desmonte, né, em redefinições na ordem internacional. Porque aquela articulação, trabalho, direitos e proteção social pública, que configurou os padrões de regulação estatal do Estado de Bem-Estar Social Europeu, cuja institucionalidade, como já disse, não alcançamos, né, está passando nesse momento histórico por transformações que expressam mudanças estruturais do próprio capitalismo, como já disse. Né? Como vimos, atingem duramente o trabalho, né, o trabalho assalariado, as relações de trabalho e levam à redefinição dos sistemas de proteção social e da política social em geral. Esse contexto de mudanças nas relações entre capital e trabalho, de avanço do neoliberalismo enquanto paradigma político, econômico, globalizado, vai trazer para o iniciante sistema, para o iniciante incipiente campo da Seguridade Social brasileira, profundos paradoxos. Por quê? De um lado, o Estado brasileiro aponta pela primeira vez, com a força de uma Constituição, para o reconhecimento de direitos no campo da proteção social. Né? E por um outro, esse mesmo Estado se insere num contexto de ajuste a essa ordem capitalista internacional, onde o social subordina-se às políticas de estabilização da economia, com suas restrições aos gastos públicos e sua perspectiva privatizadora. Resumindo, né, acho que nós todos sabemos isso também, se a Constituição Federal criou uma nova arquitetura institucional e ético-política para, ou a possibilidade de assim construirmos uma nova arquitetura institucional e ético-política para a proteção social brasileira, foi também objeto de esvaziamentos, desqualificações e seu processo de implantação no país, sob os novos marcos da formação. Assim como diz a Viana, cada uma das áreas previstas para compor organicamente o sistema da Seguridade brasileira, saúde, previdência e assistência, encastela-se em seu próprio campo. Cada uma das áreas terá suas fontes vinculadas de financiamento, as variadas receitas constitucionalmente estabelecidas em conjunto para a Seguridade serão setorializadas e, ao mesmo tempo, centralizadas num órgão externo à Seguridade, o Tesouro. E, como diz a Viana, no rastro do discurso oficial de que o mundo havia mudado, o abandono do princípio da universalidade, embora jamais explicitado, se cristalizaria no enaltecimento dos novos preceitos liberais. Passados mais de 20 anos, apesar das adversidades e da obscuridade a que foi relegada a perspectiva integrada da Seguridade Social, não podemos deixar de reconhecer na Carta Constitucional mudanças significativas no que concerne à proteção social brasileira. Sua concepção legitima e permite ampliar a proteção social no país, expandindo direitos individuais e coletivos. E, nesse sentido, a Constituição da Seguridade brasileira trouxe, sem dúvida, algumas inovações no campo das políticas sociais, particularmente para a assistência social, sobretudo no que se refere à sua organização e gestão. Nesse sentido, pode-se afirmar que a Constituição e a Lei Orgânica da Assistência Social, e mais tarde a Política Nacional e os SUAS, estabelecem uma nova matriz para a assistência social no país, iniciando um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública de direitos que dela necessitarem. A inserção na Seguridade apontou, né, marcou o caráter de política protetiva para a assistência social, voltada ao enfrentamento da pobreza, articulada a outras políticas no campo social, voltadas à garantia de direitos e a condições dignas de vida. Inovação é afirmar para a assistência social seu caráter de direito não contributivo, independentemente da contribuição à Seguridade e para além dos interesses do mercado, ao apontar a necessária integração entre o econômico e o social,
ao apresentar um novo desenho institucional para a assistência. Inova também esta política a propor a participação da população e o exercício do controle da sociedade na gestão e execução de suas ações. Tendência ambígua de inspiração neoliberal, sim, mas que, contraditoriamente, pode direcionar-se para os interesses de seus usuários. Sem dúvidas, mudanças substantivas na concepção da assistência, um avanço que permite a sua passagem, ou pode permitir, do assistencialismo e de sua tradição de não política para o campo da política pública na área da proteção social. Como política de Estado, a assistência social passou a ser um campo, um espaço de defesa e atenção dos interesses e necessidades sociais dos segmentos mais empobrecidos da sociedade, configurando-se também como uma estratégia fundamental no combate à pobreza, à discriminação e à subalternidade econômica, cultural e política em que vive grande parte da população brasileira. Assim, cabe à ação social, à assistência social, ações no campo da prevenção e no provimento de um conjunto de garantias para a população. Garantias que se efetivam pela construção do que Mishra denomina a rede de segurança da rede de segurança. Ou seja, programas, projetos, serviços, benefícios voltados à proteção social e ao atendimento das necessidades da população usuária. Abriu-se uma porta. O que nós estamos fazendo aqui na porta é uma discussão a ser feita. O programa Bolsa Família, né? Um programa que atende a todas as demandas e ao perfil do que é exigido por aquela análise que eu faço anteriormente, pelas agências, né? Pelo Banco Mundial. Né? Criado em 2003 pelo governo federal, né? Tendo como perspectiva unificar os programas de transferência de renda, né? Ele tem uma história de Bolsa Família que eu vou contar. Os resultados, né? As últimas PNADs, né? Vem mostrando, né? Os dados que vêm sendo apresentados, né? Sem se altere a estrutural desigualdade brasileira, porque isso também é um dado que nós temos que ter presente o tempo todo, né? Que esses programas, né? O impacto desses programas sobre as famílias mais pobres é incontestável. O que ele significa é muito pouco. E, na verdade, ele significa aquilo que o Banco Mundial quer que ele signifique. Atenua a miséria. É isso que o Banco Mundial propõe. A palavra atenuar a pobreza está nos relatórios do Banco Mundial. Né? Mas, né, nós que trabalhamos com a pobreza sabemos que isso já é um passo. Né? É mais comida na mesa dos miseráveis e compra de alguns produtos essenciais. Né? Os dados que eu tenho do Bolsa Família, né, nós são quase 13 milhões de famílias, né? Dessas quase 13 milhões, 4,3 milhões superaram a linha da extrema pobreza, né? Aquelas que têm R$ 70 per capita mensal, né? Mas, apesar disso, nós temos ainda, né, um número muito alto de pobreza, 30 milhões de pessoas ainda vivendo em pobreza extrema, né? E também nós sabemos que os impactos desses programas, como o Bolsa Família e também da aposentadoria rural, nas economias locais, sobretudo nos pequenos municípios, né? São impactos bastante interessantes. Há algumas teses, alguns estudos de pequenos municípios que mostram que o impacto desses benefícios, né, alteram o PIB de pequenos municípios, eles modificam o próprio PIB de pequenos municípios, modificam a dinâmica da economia local. Né? E eles ampliam, né, como a Helene Bene colocava na sua fala, no encerramento do Império, ampliam o contingente de cidadãos que se colocam como trabalhadores, como pertencentes à classe trabalhadora, né, nesse quadro. Muitas questões problemáticas vêm sendo apontadas no desenvolvimento desses programas, obviamente, né? E acho que uma delas, acho que todos nós perguntamos, trabalhamos com esses programas, quais as reais possibilidades de levarem, né, o nível de escolaridade e de saúde, as duas contrapartidas da população, de nutrição, né? Quer dizer, qual é a possibilidade efetiva de inserção social da população atendida, isso fica com os
desafio? Qual a sua efetividade enquanto política pública de proteção social e de enfrentamento à pobreza no país? Qual a sustentabilidade desses programas e quais os seus impactos em termos de autonomização das famílias atendidas, né? Questões bastante complexas, difíceis de serem respondidas. E o que se observa, né, é que esses programas focalizados na pobreza, na extrema pobreza, né, eles expressam essas profundas mudanças a qual a me referia nas políticas sociais contemporâneas, né? A mais significativa, e acho que eu estou dizendo isso desde o início, é a substituição de políticas e programas universais por programas focalizados na pobreza ou na extrema pobreza, como se política social fosse coisa para pobre. Acho que a gente até se acostumou, a gente fala em política social ou em proteção social, a gente pensa nos pobres, né? Não é, né? Como se política social fosse coisa para pobre. Outra constatação é o fato de que esses programas, como eu já disse, apenas aliviam a pobreza, desenvolvendo-se ao largo de políticas econômicas que não se alteram. Ou seja, como eu já disse, as determinações estruturais geradoras da pobreza e da desigualdade não são consideradas, limitando-se essa intervenção a melhorias imediatas nas condições de vida dos pobres, servindo tão somente para manter e controlar a pobreza e potencializar a legitimação do Estado. Queria ser um extrato de pobres que se reproduz ao nível da sobrevivência, tendo instituída a ilusão de que o problema da pobreza será resolvido pela política social. Outro aspecto a ser problematizado é que o direito inalienável ao bem-estar de todo cidadão de sobreviver com dignidade é colocado sob a responsabilidade da mulher, que se vê obrigada a administrar a família com valores monetários insuficientes para a aquisição da cesta básica. Cabe destacar que o programa apresenta ainda problemas estruturais relevantes que limitam a inclusão de segmentos pobres e reduzem as possibilidades de impactos mais significativos sobre a redução dos índices da pobreza, embora esses índices estejam caindo. Entre esses problemas estruturais, merece destaque a adoção do critério somente de renda para definir quem são os pobres e os extremamente pobres. Esse critério, além de não considerar a dimensão multidimensional da pobreza, fixa para a inclusão uma renda per capita familiar muito baixa, deixando de fora famílias que vivenciam extremas dificuldades. Além disso, o benefício monetário transferido para as famílias é extremamente baixo, mesmo com reajustes ao longo do tempo, para produzir impactos positivos de ultrapassagem na linha da pobreza por parte das economias. Conjugadas, e mais recentemente, né, a esses programas de andamento, né, e os outros que foram elaborados na União de Proteção, como o Brasil Sem Miséria, o Brasil Caridoso, né, vem se constatando, essa é uma questão que a gente colocou no INPES, eu vou colocar muito rapidamente, porque no caso do INPES esse era o tema da mesa, que era o neodesenvolvimentismo, né? Aumentam taxas de crescimento econômico no Brasil. E há melhoria de indicadores sociais. Isso é um fato, né? O IBGE demonstra, a PNAD demonstra, né? E com esse aumento das taxas de crescimento, né? E claro, com outras políticas, o salário mínimo, as políticas de emprego, o crescimento do trabalho no mercado formal, nossos trabalhadores do mercado, o desemprego hoje no mercado formal é apenas 5%, quando a gente olha a Espanha, quando a gente olha a Europa, que está alcançando, a Espanha está quase 30%, né? Uma loucura. Bom, volta à cena a ideologia desenvolvimentista. O debate sobre repaginado, recolocado, se estamos ou não vivendo um novo desenvolvimento. Seria, né, a questão, o país avança, né, claro que muito lentamente, né, no campo do desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento acoplada à ideia do novo e do social tornou-se um tema na moda no Brasil, né? E entre os indicadores que são apontados para esse tema, é um tema que nós não vamos trabalhar aqui, mas só apontar que é um tema que emerge, né? Estão a elevação do valor real do salário mínimo, a elevação do nível de emprego, a despeito do caráter extremamente precário. Há muitos estudos
sobre o quanto é precário esse emprego que cresceu no Brasil. Ele não chega a 2 salários mínimos, né? Então, vivemos um contexto em que se combinam medidas de natureza oposta, né? Dubiedades que expressam diferentes concepções de política social. Predomínio da focalização, sim, né? Construção de direitos, também de um outro lado, né? Convivendo aí uma mesma disputa, que na verdade me parece que estão em disputa os sentidos da política e os sentidos da sociedade, né? E segundo esse bloco ideológico desenvolvimentista, nós estaríamos caminhando, né, uma conjugação desses opostos. Caminhando para refletir sobre desafios, já numa linha encerrada. Claro que acho que todos nós sabemos que o mundo não será o mesmo passado essa crise se ela passar, né? Abriu-se com ela uma enorme disputa, né, de interesses, de interpretações sobre o que ela significou, o que ela significa e que lições nós podemos tirar dela, né? Lições tanto no bloco central do capitalismo como nas periferias do capitalismo. É uma realidade complexa, né, na qual aparece mais uma vez, na história das diferenciações, que está colocada a disputa pelos sentidos da sociedade, né? E entre as disputas centrais, que são inúmeras disputas, a serem travadas nos próximos anos, está a disputa pelo lugar que o social deve ocupar ou vai ocupar na construção da nação. Que lugar a proteção social deve ter na construção de um país como o Brasil. Essa nossa é um desafio, esse é um ponto que nós devemos construir, né? Os rumos, né? As disputas centrais que serão travadas nos próximos anos, né? Elas vão girar neste campo, obviamente, né? Em torno dessa questão. E essa disputa é que vai permitir, né, que a política social, que a proteção social se coloque, né, na perspectiva, ou não, né, na perspectiva de forjar formas de resistência e defesa da cidadania dessa parcela da população, ou apenas reiterar práticas históricas, conservadoras e assistencialistas. Os riscos que enfrentamos nessa disputa são no sentido de que as ações protetivas, especialmente destinadas aos mais pobres, permaneçam no plano do assistencialismo, do dever moral, do dever humanitário, e não se realizem como direito. Esse é o risco, né? Que a gente se console com o assistencialismo, com a tutela. Até o momento, as ações de proteção social não romperam ainda com a ótica seletiva, emergencial, né, e com ações paliativas. Para uma análise dos desafios e das possibilidades dessas políticas, né, teríamos muito que discutir sobre o sentido público da política social, sobre o sentido e a responsabilidade pública da proteção social, né? E quando eu falo público, eu estou falando, né, que cabe ao Estado, sim, atender às necessidades sociais básicas do seu cidadão, né? Ainda que o Estado responda, nós sabemos disso também, a interesses diversos, expressa relações, conflitos. O Estado também é um espaço de disputa, né? Ele não pode ser autonomizado em relação à sociedade, né? E as políticas sociais são intervenções condicionadas por essas relações e por essa disputa. Sem dúvida, temos grandes desafios pela frente e, apesar de sabermos que escapa às políticas sociais, que escapa às suas capacidades, a seus desenhos, a seus objetivos, reverter profundamente, efetivamente, níveis tão elevados de desigualdade como os encontrados no mundo atual, sabemos também que essas políticas respondem a necessidades, respondem a direitos concretos de seus usuários e muitas vezes fazem a diferença para uma sobrevivência digna. Por isso que nós estamos por elas, né? Não podemos esquecer que as políticas têm que ser pensadas politicamente, né? Sempre referida a relações concretas, por parte das respostas que o Estado oferece à questão social, né? Situando-se no interesse do confronto, no confronto de interesses entre grupos e classes, né? Lembrando que a nossa referência é a questão social,
é sempre a mesma, né? Que não se resolve numa formação econômico-social excludente, como é a formação capitalista. Portanto, as políticas protetivas, né, as políticas sociais são uma forma de regulação e é frente a este quadro, frente a esse contexto que nós estamos vivendo. E aí eu tenho 3 pontinhos para encerrar, que você já deve estar exaurido, né? Quais são os horizontes que eu defino? Primeiro, avançar, não abrir mão de avançar na perspectiva da universalização. Não podemos abrir mão da universalização. A gente sabe que há uma prioridade na pobreza, quem trabalha com ele sabe, vê, né, a importância de uma priorização. Mas não podemos abrir mão da perspectiva de universalizar a política social. Saúde, educação, que já são universais, tem que ser mais universalizadas, né? Buscando não restringir as políticas sociais à função de combate à pobreza, abandonando as suas possibilidades na redução das desigualdades estruturais. Superar a perspectiva que atribui às políticas sociais um caráter minimalista, focalizado em situações de extrema pobreza e que as esvazia de seu potencial universalizante e equânime. Segundo ponto, buscar construir a perspectiva de seguridade social no sistema protetivo brasileiro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da indissociável relação de trabalho e seguridade, né? Porque foi a partir do reconhecimento do valor do trabalho que se constituiu a moderna seguridade, também nos ensinou a noção de seguridade supõe que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de certezas e seguranças que cubram, reduzam ou previnam contingências que fazem parte da vida, né? E as políticas hoje falam de risco, vulnerabilidade, né? De novas contingências demográficas, né? Mas que são o envelhecimento, né? A doença, que hoje nós acrescentamos a questão da fertilidade, as mulheres chefes de família, isso tornou hoje uma contingência a ser enfrentada e protegida pela política. Terceiro, integrar políticas de enfrentamento à pobreza com políticas universais, né? É necessário conjugar adequadamente políticas estruturais voltadas à redistribuição de renda, crescimento da produção, geração de emprego, reforma agrária e as intervenções de ordem emergencial. Restringir a essas últimas, quando as políticas estruturais seguem gerando desemprego, concentrando em renda e ampliando a pobreza, é desperdiçar recursos e não enfrentar a questão. Por outro lado, também não é admissível o contrário. Subordinar a luta contra a fome à conquista prévia de mudanças profundas das políticas estruturais representaria a quebra da solidariedade e é dever imperativo de todos perante os milhões de cidadãos hoje condenados à exclusão, à fome e à insuficiência alimentar. E, finalmente, para concluir, eu acho que você já se tornou uma volta, eu falei isso no CBA, no sétimo IPES, no CBA, no último IPES, que eu vou falar de novo. Porque eu acho que é fundamental que a gente saiba fazer análises macro-sociais. É fundamental decifrar as lógicas do capital, né, a sua expansão predatória, sem limites, decifrar e apreender as determinações desse tempo. Se não entender a realidade, a gente não consegue nem saber para onde vai. Aprender o determinante é fundamental, né? Mas fundamental também, desafiante também, é saber construir mediações para enfrentar as questões que se colocam no tempo miúdo do dia a dia da população. Estou lá com a Dona Maria, né? Estou lá com aquela família. Se eu não for capaz de fazer um uso adequado desses conhecimentos mais amplos e transformar isso em uma ação efetiva, não adianta nada esse conhecimento, né? Porque é nesse tempo que nossos usuários se transformam, né, na concretização daqueles conceitos que nós estamos aqui debatendo. É nesse tempo que nós podemos partejar o novo, construir resistência, construir hegemonia, enfrentar as sombras que mergulham essa imensa parcela de humanidade, de gente explorada, enganada, iludida, massacrada, gente andarilhando por aí, à procura de um sítio onde parar, trabalhar, descansar o corpo, dormir, sobreviver.
gente que fica de espera em longas filas para receber os benefícios, uma cesta, um saco de leite, uma consulta, um lugar no ônibus para ir ou voltar ao trabalho, para obter um documento, para conseguir emprego, para reivindicar o direito. Conseguir mediações é um desafio. É um desafio porque supõe um movimento de passagem das nossas concepções ontológicas, de nossos fundamentos teóricos, metodológicos, para esse tempo de uso, para essas situações concretas. Essas mediações são teóricas, são técnicas, né? São fundamentais. E é nesse âmbito que se colocam as nossas competências e as nossas atribuições privativas como assistentes sociais. Não podemos esquecer que as condições materiais da existência e as formas concretas que ela assume na vivência da sociabilidade levam muitas vezes ao caminho da desesperança, do ilícito. Nós lidamos com o ilícito, né? Das periferias, vocês não das periferias, da favela. As experiências conjugadas, né? Experiências que são conjugadas em um outro jogo de referências, tecido entre a dureza do desemprego e do trabalho incerto, a atração encantatória do moderno mercado, como diz a Vera Pérez, do mercado de consumo, mas também os novos circuitos de sociabilidade e de trabalho tramados na interface das mudanças operantes no mundo do trabalho, na cidade, em seus espaços. Simultaneidade entre desestabilização e erosão de mundos sociais construídos em torno do trabalho, né? E para outros que foram, para aqueles que foram afetados em cheios pela reestruturação produtiva, e para outros que, na virada dos tempos, transitam nas suas dobras e constroem outros campos de possibilidade. Estou falando aqui do mundo da ilegalidade, do mundo do narcotráfico, com o qual nós estamos também trabalhando, também envolvidos, né? Da periferia consolidada com sua cerrada trama de sociabilidade e de relações sociais, e das regiões mais distantes em que a urbanização ainda se faz em ato, conjugada no tempo presente entre as inseguranças e percalços das ocupações de terra, nós trabalhamos com sem terra, das exclusões urbanas, dos conflitos sociais, pautados por uma turbulência cuja desmedida termina por atualizar os tempos de longa duração de nossa história. Simultaneidade ainda, que opera no interior dos mesmos cenários, territórios e das mesmas cenas familiares, como sinais de continuidade, de rupturas entre gerações. Chegado mesmo em pé, eu acho que essa discussão das mediações a gente não tinha aprofundado suficientemente. Eu queria que colocasse um pouco melhor. Nós temos muitos alunos aqui, a gente vem insistindo nisso, que a gente tem investido muito na leitura da realidade, mas eu acho que ainda a gente precisa avançar nesse debate da construção das mediações, porque nós, enquanto trabalhadores, também vivemos esse processo de precarização do trabalho, de precarização e fragilização das relações de trabalho, e, em nome disso, a gente tem se visto numa relação de reprodução, sem poder pensar outras alternativas, né? Então, a gente também, enquanto classe trabalhadora, e sobretudo o serviço social, vem trabalhando numa perspectiva do possibilismo, como se não houvesse mais saída porque está posto. Né? Eu queria que pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que eu queria trazer para acrescentar, ouvir, né, as suas questões tão ricas, instigantes, algumas questões que eu penso que a gente precisa associar, por exemplo, com a questão dos conselhos. Quer dizer, como é que nessa relação, nesse ato de resistência, nós, enquanto trabalhadores, a relação com a sociedade, como é que nós pensamos, como é que você coloca essa questão. A outra, o diálogo do nosso entendimento, a nossa atividade com as diferentes agendas que parecem coisas à parte, mas que parece que não são coisas à parte. Por exemplo, nós falamos da Bio +20 e toda a sua proposta, ou toda a resistência a uma proposta e a uma expectativa dela, quer dizer, como é que isso nós trazemos para esse ato de resistência, né, que você, no final, também colocou. A outra questão é em relação ao fato de muitos criticarem na assistência social
social, a matriz família, né? E isso tem sido, nós, então, com uma função de gestora, quando vamos trabalhar, fazer alguma capacitação, comparecer, sempre tem algumas questões sobre isso, e eu queria também ver a possibilidade da gente conversar, pensar um pouquinho com você sobre isso. A gente está diante de uma matriz dura, né, de formação crítica, que me parece que ela conserva uma incapacidade de pensar o país e suas diferenças, né, as suas desigualdades. Quer dizer, é como se houvesse, eu recebo alunos com extrema dificuldade de destacar daquela experiência vivida profissionalmente, ou de um dado quadro teórico, de uma dada situação concreta, a impossibilidade de se desvencilhar de modelos analíticos, né? Muitos deles referidos ao século XIX, eu estou falando da análise marxista, eu sei que essa é uma questão extremamente delicada na nossa convivência, mas ao mesmo tempo eu aposto na corrente marxista como aquela que também produz, estiliza, né, a possibilidade de compreensão das desigualdades. Eu gostaria de saber de você como é que todo esse rumo dessas dificuldades, o enfrentamento dessas dificuldades que a gente encontra na graduação e na pós-graduação. Eu acho que isso hoje é um desafio, né, a gente cumpriu uma tarefa de politização da profissão, mas está impedindo as pessoas de pensarem o Brasil com as suas especificidades. Bom, na verdade eu vou tentar juntar primeiro a segunda para a Sueli, porque como eu disse, essa questão ela vem me inquietando há muito tempo. Foi o sétimo imprensa que eu levantei, sétimo. Depois todos os eventos públicos que eu sou chamada, eu trago essa questão. Porque, em geral, eu faço uma análise sempre mais conceitual, acho que cabe mesmo, né, nas mesas, uma análise mais macro, né, das referências mais abrangentes. E aí fica aquela inquietação de que, não é, quer dizer, como é que as pessoas apreendem, né, essa análise mais ampla da realidade e levam essa análise para o seu cotidiano, né, para o trabalho com alcoólatras, para o trabalho na Cracolândia, no trabalho com o Movimento Sem Terra, no trabalho com o lavrador. Como é que eu faço essa passagem, né? E claro que eu sou minha área de ensino é ensinamentos teóricos, então eu sou uma defensora da teoria, sempre fui, né? Acho que a primeira ferramenta da intervenção é a compreensão. Se eu não tiver a capacidade de compreender e de explicar, e aí eu tenho diferentes possibilidades teóricas, metodológicas. Se eu não tivesse essa ferramenta clara, eu não consigo dar um passo seguinte, né? Aí vem a categoria mediação, né? O que é a mediação, né? E aí, Sueli, eu estou usando a categoria no sentido marxiano, no sentido, né? Quer dizer, esse movimento de passagem, né? Que eu devo fazer do conhecimento, né? Daquele conceito, que seja um conceito, para a iluminação de uma situação concreta. Eu falo do miúdo, recorrendo ao Martins, que fala do miúdo, né? Do cotidiano, como tempo miúdo, né? Nós lidamos com esse miúdo, né? O nosso tempo, a maior parte, né? Alguns são gestores, alguns elaboram política, mas a grande maioria está lá no CRAS, está lá no SUS, no saúde, está nesse campo, né? Lidando com a doença mental, lidando com essa loucura, bom, está com a violência. Então, como é que eu faço, né? E aí, eu acho que você traz um outro componente, que é, qual é a capacidade, do que eu posso me aproveitar ou me apropriar de uma teoria social como a de Marx. No caso, eu poderia falar de outra, né? Eu trabalho com isso. Eu poderia falar de Foucault, poderia falar de Bourdieu, poderia falar de outras situações, né? de outras muito mais grandes que o meu querido, mas não vou nem falar o grande.
falar do Marx. Porque assim, obviamente, se o Marx fosse um estudante universitário que estivesse fazendo uma tese, o objeto de Marx era a sociedade capitalista. O que Marx criou foi um método, né, de explicar a sociedade capitalista. Era o que eles estavam buscando ali. Vocês veem o Hobsbawm, a era das revoluções, a era do capital. Eles estavam tentando ali, naquele contexto, de grande expansão da razão e das macro narrativas das grandes teorias, estavam tentando explicar essa ordem societária que emerge, que é uma ordem tão desigual, tão rica, o mundo nunca tinha sido tão de tanta riqueza, e o mundo nunca tinha visto o tamanho da pobreza, né? Não é só na área, né, das teorias sociais, economistas clássicos, Nietzsche, Ricardo, estão tentando explicar o que é isso, né? E o Marx cria, né, uma teoria social, né, que eu acho que não perdeu, né, apesar de ter escrito isso 2 séculos atrás, claro, não perdeu, né, o seu vigor e a sua capacidade explicativa do ponto de vista dos traços fundantes, né, da desigualdade dessa sociedade. Mas acho que o que Marx traz, sobretudo, que é atualíssimo, é um método, né? Ele trabalha com a totalidade. Né? Eu vou dar um exemplo de algumas categorias do método e vou se jogar lá na situação do menino de rua, para vocês entenderem. Ele trabalha com a totalidade, ele trabalha com a contradição, ele trabalha com o movimento. O método marxiano incorpora, né, esse movimento, né, trabalho concreto, abstrato. Quando eu vejo uma criança, trabalho com crianças, né, estou na rua, buscando dinheiro, fazendo malabarismo, né? A explicação primeira que eu construo, por que será que elas estão ali? Primeiro, se eu tenho uma abordagem totalizante, por exemplo, de um amigo, porque querem, ou por alguma briga que tiver em casa com o pai e a mãe, há alguma coisa que explica, que é maior do que o fato, né? Então, o meu olhar sobre tudo coisa pequena, né, sobre a situação concreta, não é o mesmo, né? Eu estou falando de uma abordagem, poderia falar de outras, não é o mesmo. Aí isso era a teoria na minha, é nesse sentido que eu estou colocando a mediação. Não posso perder o movimento, não posso perder a contradição, não posso perder a totalidade. Para isso eu encontro em qualquer situação, nas micro situações, né? A realidade de uma família, né, que vive a fome cotidiana, ela é uma realidade que não se esgota nas relações do pai, da mãe, do filho, do adolescente que confronta os pais. Ela está dentro de um contexto maior. Esses pais pertencem a uma classe social. Essa mulher, ela é gênero. Essa mulher, ela é este homem. Eles são etnia, eles são negros. Portanto, eles sofrem as influências ou as consequências de pertencerem a uma parcela da população que vive em determinadas condições que a parcela branca não vive. Eu situo, eu tenho que contextualizar. Ou seja, isto é um esforço de abordar a totalidade da questão. Então, não é que eles batem no filho, porque eles são 2 pessoas malvadas, né? Mau caráter. Né? Que condições, me lembro do Paulo Freire, esse aluno, tive a alegria, uma velha professora, de fazer 2 cursos com o Paulo Freire. E o Paulo Freire contava assim, professores que chegam, por que você não fez a lição? Né? Que põe o menino de castigo. E você sabe como ele está, como é a casa dele? Se ele tem algum cantinho no chão para escrever. Ele dorme na mesma cama, os pais têm relações sexuais, ele vê as relações. Né? Ele vê o pai bater na mãe. E ele não fez a lição. Você vai dizer que ele é burro porque ele não fez a lição? Você está ignorando. Você não está contextualizando. Mas a totalidade é mais do que contextualizar. Eu estou tentando dizer não adianta nada eu saber que a Marx lida com a totalidade, das relações, falar do teórico. É trazer o teórico. Né? E se eu sou uma Foucaultiana, a gente tem os orientados, tem que estudar os, né? Tem uma Foucaultiana. O que é o micropoder? Né?
que é um micropoder numa instituição fechada? É um ponto brilhante para perceber que o poder não tem apenas as expressões mais amplas do Estado, né, da dominação do Estado sobre os seus, né, contra a violência simbólica do Estado. Não, mas está lá as relações institucionais, a enfermeira que não dá a nutricionista que esconde a pedacinho do frango que o velhinho gosta, porque ela implica com ele. Está ali. Então, se eu não for capaz, porque é isso que eu digo, né? Eu lá, os 20 velhinhos do abrigo que eu trabalho, tem um lá que está sempre chorando porque não comeu o pedaço que queria. Por que será que ele não comeu? Mas, eu cheguei no Tem Menor, se eu me lembro do seu Durval, que era o cara assim, nesse hospital das clínicas. E ele falou assim, esse hospital ninguém me entende. E passar pelo médico, pelo nutricionista, por todos os profissionais. No lugar que eu chego, e as pessoas perguntam para mim, o que eu estou achando disso tudo? Dessa rotina? Passar por um profissional, por outro. O que eu penso disso? Como é que eu estou me sentindo? Agora pergunta no serviço social. E aí ele falava, no lugar onde ele se sentia valorizado e respeitado como pessoa, como gente. Né? Então, eu falei, não tem mais miúdo para contar para vocês. Gente, ou a teoria serve. Né? Claro, e ela vai servir também se eu for um gestor, se eu tenho que fazer uma boa política, tenho que estabelecer as relações, as conexões. Porque nós não somos mais só terminais da política, como dizia o nosso querido Zé Paulo. Né? Nós somos do terminal à gerência, à gestão, ao ministério. Então, tem que analisar cada situação. Né? E aí, Heloísa, a nossa, lá atrás, pro chão do conselho, né? Quando eu li aquele texto da Anete Ivo, que ela analisa as exigências, os 4 pilares tecnocráticos, o conselho é um. É tão perverso que essa participação e esse envolvimento da população é funcional ao projeto do próprio Banco Mundial, mas com uma realidade contraditória, né? Como um espaço que pode servir ao enquadramento, pode servir à ruptura e pode servir à participação. A evolução da categoria, você percebe? Estou fazendo uma análise contraditória. O conselho pode ser o conselho da família, a gente tem assistência, não conselho, mas tem conselho neste país que é a família do prefeito. Tem conselho em alguns, mais na cidade do Paraná, que o conselho é a família do prefeito. A mulher, a cunhada, o cunhado, é o conselho. Tem conselho assim, né? E tem conselho que é uma briga de foice cotidiana, né? Que o usuário levanta, questiona, né? Que o trabalhador social das redes sociais tem sido. Nós estamos em quase todos os conselhos, quase todas as políticas. Portanto, eu quero que a gente vai discutir muito. Nós temos um papel fundamental de politizar o conselho, né? Então, tem conselho que dá muito trabalho. Tem conselho que veta, eu me lembro, eu fui primeiro R$100, né? A primeira coisa que nós fizemos, eu nem sabia o que estávamos fazendo. Nós entramos no orçamento da política e tinha poder de vetar. Achei maravilhoso. Criou um frisson. Nós criamos um frisson porque a gente tinha poder legal de vetar o orçamento das políticas de assistência e nós vetamos, porque era uma porcaria. Claro, veio o mundo fora com a gente, tem papo. Mas nós temos um conselho de poder. E se o assistente social for competente, preparado, qualificado, se ele se aliar ao usuário, que às vezes o usuário bota coisas contra ele sem perceber, não é? A subalternidade é isso, que é outro campo meu. O subalterno assume projetos para ele que são contra ele. Né? Então, olha, conselho é um terreno fundamental de resistência, de enfrentamento. Embora serve para o Banco Mundial, não serve para nós. Né? Então, a realidade, ela é assim. E aí você lembrou, né, desses modelos. Né? Aliás, eu peguei o livro agora, eu nem sei. Quer estudar exatamente essas coisas. Quer estudar a Agenda 21, a Meta do Milênio, todas essas coisas da ONU. E a gente, no Brasil, a gente discute pouco isso. Né?
nas vendas. Né? E cada conquista, para não é nada, para ele não. Então, são espaços, como todos os espaços, gente, eu acho que a contradição é a grande categoria marxiana que eu incorporei na vida, eu acho. Tudo que é pode não ser. Né? É isso mesmo. O SUAS vai ser o que a gente construir. Né? Vai ser o que a gente construir. Não adianta ficar chorando que está bom. Né? Porque não há SUAS sem assistente social. 70% dos trabalhadores do SUAS são assistentes sociais. Se nós somos ruins, na formação, tem alguma coisa errada. Mas se nós soubermos trabalhar as contradições, se nós soubermos trabalhar, inclusive com as agendas legais que às vezes são colocadas como campo, né? Porque eu falei mal do Banco Mundial, etc. Mas ele abre a agenda, não abre? De repente vem lá o Martinha Sen, fala que precisa desenvolver capacidade, precisa empoderar, empoderar dentro do sistema, claro, dentro do mercado. Mas eu acho que, apesar do mercado, as pessoas precisam ter oportunidades de qualificação, de uma outra direção. Então, eu acho que a direção, aquilo que eu disse também, eu acho que serve para a gente pensar mais adiante. Está tudo em disputa. Né? Eu acho que nós temos que entrar bem na disputa. Entrar bem, entrar com conhecimento teórico, politicamente, tecnicamente, né? Com capacidade de fazer aliança, né? De questionar. Né? Quando eu falo de política, eu falo da política maior. Eu entrei na política, e a política está devastada. Nós temos hoje a nossa secretária municipal de assistência, nós conseguimos eleger o Haddad, São Paulo, né? Que não é fácil, né? Anos e anos de PSDB. E aí ele nomeia uma secretária de assistência, nada contra a menina, né? A filha do Temer, que é uma advogada, ganhou de prêmio de consolação a secretaria de assistência. Quer dizer, é para matar, não é? Claro. Né? O Michel Temer é o presidente da República, é aliado, ele está na base, essa base, não estava mais. Tem o Maluf, que ganhou a habitação. Não ganhou pessoalmente, para dizer. Então, é a história da política, mas essa política que eu estou falando. Né? Uma capacidade política. Agora, vamos ter que manejar dentro de um espaço um pouco mais aberto, pessoas que querem ser associadas, que vão fazer o doutorado. É muito difícil, mas são espaços que a gente tem que aprender os espaços. Isso um pouco é miúdo também, né? Miúdo, é a disputa do dia. Eu vou ser presidente desse conselho, mesmo que eu apanhe todo dia. Eu vou lá disputar. Bem, eu vou ser secretária. Ou eu vou estar lá controlando um funcionário que mexe nos pareceres. Nossa,